A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, vizinhos. E louvamos e agradecemos ao Senhor por este momento tão ímpar, tão especial, que Ele nos concede para nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, apenas o versículo 9, que diz assim: Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nesta hora bendita de oração, que acalma o aflito coração, nós pedimos a direção do Espírito Santo para esta reflexão, para que a Tua mensagem, a Tua palavra, possa estar nesse momento alcançando, regenerando, confortando, curando, restaurando vidas, ó Pai. Nós não sabemos que tipo de pessoa está nos ouvindo nessa oportunidade, mas nós intercedemos por ela, para que o Teu Espírito as leva a crer na Tua palavra. Faça esta obra que é inteiramente Tua. Foi Cristo quem morreu, Ele ressuscitou, mas na Sua morte nós também participamos da Sua morte. Participamos do seu sepultamento e participamos da sua ressurreição, porque nós morremos com Cristo e as nossas vidas, vidas daqueles que creram, estão escondidas com Cristo em Ti, ó Pai. Por isso, traga entendimento espiritual a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados ouvintes, eu tenho algo importante para dizer para todos vocês nessa oportunidade, que sem morte, sem vida. Se você que me escuta quiser conhecer a vida verdadeira, a vida genuína, se quiser experimentar a vida espiritual, lembre-se antes da sentença de morte. Porque antes da morte não há vida. E antes da morte, a vida é a velha vida, a vida natural, a vida da carne. E essa vida não é vida de forma alguma. É apenas o que passa pela morte com Cristo na cruz e sai do outro lado, que é a ressurreição. Isso nós podemos chamar de vida. Caso contrário, é só religião, né? Então, como que eu e você nós podemos medir a vida espiritual? Olha, nós medimos a vida espiritual pelo muito conhecimento que temos, pela quantidade de atividades que temos, por quantas conquistas obtivemos, por qual posição ou condição alcançamos? Não. Isso aqui não é forma de medir a vida espiritual. Você não mede a vida com essas coisas, meus amados. Você mede a vida com morte, como a sentença de morte, pelo quanto conhecemos da sentença de morte. Aí sim, a nossa vida espiritual pode ser medida. Caso contrário, não tem possibilidade alguma. E só depois da sentença de morte é que nós chegamos a conhecer o Deus da ressurreição. Lembra que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25? O Senhor disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Lembra? Queridos, a vida de Cristo é vida de ressurreição. E nós não experimentamos sua vida até conhecermos o que é a sentença de morte.
Nosso Senhor, ele também disse, lá em João 12, 24 a 26, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amados, a vida que é vida de verdade tem de sair da morte. Ela tem que passar pela cruz. Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E pelo fato de eu estar crucificado com Cristo, eu morri. Se eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando você passa pela morte, aquilo que não pode sair, ficará enterrado ali. É isso que nós éramos. Mas o que sai da morte é Cristo, é vida espiritual. De modo que o meu encargo, meus amados, é apenas um. Como nós medimos a vida espiritual? Como sabemos que isso é vida? Isso não é apenas nós mesmos, não é apenas nossa energia humana, não é apenas a nossa sabedoria carnal, simplesmente não somos nós. Agora, como sabemos? Meça com a sentença de morte, porque quanto mais você conhece da sentença de morte, mais conhece o Deus da ressurreição. Você que me escuta nessa oportunidade, você conhece a vida de ressurreição? Esta vida que nasce da morte, esta vida que sai da morte? Olha, amados, naturalmente, isso não é apenas uma experiência que provamos de uma vez por todas. É uma experiência que precisa ter um início, mas para a qual não há fim nesta vida. Deixa eu colocar para vocês em outras palavras. Nós precisamos ser levados ao lugar onde somos colocados sob a sentença de morte, a fim de conhecermos o que é vida espiritual. E dali em diante, precisamos aprender mais e mais da sentença de morte e também da vida de ressurreição. Talvez o Senhor pronuncie sua sentença de morte sobre uma área da sua vida, e você fica conhecendo a vida dele naquela área. Mas talvez em outra área você ainda esteja dependendo e confiando em sua carne, e Deus tem de pronunciar morte sobre ela. Porque, amados, no que diz respeito a Deus, a sentença de morte já foi pronunciada. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Está vendo? O meu velho homem foi crucificado e morto com Cristo. Consequentemente, o meu pecado foi destruído. Por isso que a sentença de morte já foi pronunciada sobre o velho homem, mas quanto à nossa experiência, provavelmente temos de entrar nela passo a passo, dia a dia. Então, graças ao Senhor, a sentença de morte para o mundo será o fim, mas para nós que somos do Senhor, será um glorioso início. Ah, meus irmãos, como nós precisamos conhecer e experimentar esta sentença de morte sobre as nossas vidas. Lembra da experiência de Paulo? Paulo, ele não teve apenas aquela experiência mencionada no primeiro capítulo de 2 Coríntios, mas vemos que ele teve muitas experiências. Lá no capítulo 12, por exemplo, ele menciona como havia um espinho na sua carne, e aquele espinho era a sentença de morte. E ali ele aprendeu que a graça de Deus lhe era suficiente. Então, meus amados irmãos, ele se orgulhou da sua fraqueza para que o poder de Deus pudesse ser manifestado na vida de Paulo. Porque ele disse: quando sou fraco, então aí é que sou forte. Né? Tem muitos crentes buscando força. Senhor, me dá força. Muito pelo contrário. Senhor, tira as minhas forças naturais
para que então o poder de Cristo, a força de Cristo se manifeste. Isso significa a manifestação da vida de Cristo em nós. Nós podemos ver lá em Romanos 7 como Paulo era forte, irmãos. Eu posso fazer isso? Aí o Senhor disse: Paulo, não cobice. E Paulo disse: eu não vou cobiçar. Porém, meus irmãos, Paulo disse que quanto mais tentava não cobiçar, mais ganancioso ele se tornava. O apóstolo Paulo descobriu que, a despeito de a sua vontade ser muito forte, ele não podia lutar contra a lei do pecado e da morte. Finalmente, a sentença de morte veio sobre o apóstolo Paulo. Então ele disse, lá em Romanos 7, 18 e o verso 24: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E o verso 24 ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, amados, para Paulo confessar que nele não havia bem algum e que era um homem miserável, não era fácil para o apóstolo Paulo. Mas quando a sentença de morte foi aceita, imediatamente ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso significa uma vida de ressurreição. Paulo, ele nasceu com a natureza pecadora como eu e você, mentirosa, filho espiritual do diabo. Nascemos rabugentos, implicantes, gostamos de mentir, de cobiçar, principalmente a coisa dos outros, né? Mas nós vestimos uma aparência farisaica, hipócrita, de crente, de cristianismo mequetrefe. Então, quando as pessoas nos veem nós com a Bíblia debaixo do braço, fala: olha lá o crentinho, né? Muito bonitinho, mas por dentro está apodrecendo a cada dia que passa. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo para extirpar a nossa natureza perversa, a nossa natureza pecaminosa. Ele destruiu lá na cruz, no corpo santo de Cristo, a minha natureza e a sua natureza perversa. E se nós não passarmos pelo crivo da cruz, não há possibilidade de sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. O que nós iremos conseguir ser apenas é bons crentes, cheios de religião, cheios de práticas cristãs, né? Tem muitos aí que são crentes que leem Bíblia, oram, sobe, desce monte, envolvem muitas campanhas, mas nunca experimentaram a sua crucificação juntamente com Cristo. São crentes religiosos. Agora, para entrar no céu, somente os filhos de Deus, somente as novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está vendo, irmãos? Em 1 João 3,1 a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta causa o mundo não nos conhece. Está vendo? Filho de Deus, nova criatura. Sede santo porque eu sou santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Assunto de Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário, irmãos, que eu e você, que nascemos com a natureza pecadora, precisamos de crer naquele sacrifício do Calvário que Cristo realizou em benefício de toda a humanidade. Um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu, mas eu também fui crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia eu ganhei uma vida de ressurreição, a vida nova, a vida de Cristo. Isso é maravilhoso, meus queridos. Isso é glorioso e traz salvação plena. Medita nesta palavra e que Deus te abençoe e revele ao seu coração esta verdade. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19h. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.